Graça e paz, amados, é um prazer mais uma vez estar aqui gravando a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube. E para tanto queremos convidá-los a participar conosco dessa mensagem também no Instagram e no Facebook às 16 horas. O tema de hoje é: precisamos continuar progredindo na fé. Vamos ter uma palavra de oração para que o Espírito Santo nos capacite a ministrar esse vídeo com a graça e a sabedoria do alto. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede, Senhor, de pregar a tua palavra para a tua igreja, para os teus filhos, para o teu povo. Senhor, eu sei que de mim mesmo eu nada tenho para oferecer. Porém, nós cremos que o Espírito Santo possa me ungir de maneira especial para que eu possa, meu Deus, comunicar para o seu povo de maneira efetiva, de maneira eficaz, todo o conteúdo da tua palavra no que diz respeito ao crescimento espiritual na vida do cristão. Abençoa, Pai, os nossos ouvintes, que eles possam receber um espírito de revelação, espírito de sabedoria, no pleno entendimento da palavra. E desde já, meu Deus, nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus nos ensina, em 1 Tessalonicenses 4:1, o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais. Que coisa extraordinária! Tem muita gente, amados, que pensa que a vida cristã é uma coisa estática. Uma vez salvo, sempre salvo. Quero lhe dizer que isso é um engano, porque em Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, não basta apenas você aceitar Jesus, ir para uma igreja e paralisar o seu crescimento. Querido, a vida é como uma escada rolante. Você está sempre avançando, você está sempre crescendo. Na vida espiritual, se você para, você retrocede, você vem para trás. E Deus não quer isso dos seus filhos. Olha a exortação, olha essa passagem aqui dos Tessalonicenses, que era um povo muito zeloso, e Deus aqui está muito feliz com eles, e olha só o porquê. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, o apóstolo está pedindo, e exortamos, além de pedir, ele exorta no Senhor Jesus Cristo, que como de nós recebestes, olha só, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Querido, nós cristãos não podemos viver de qualquer maneira. Há um protocolo, há uma orientação, há princípios espirituais aos quais nós precisamos nos submeter. E o que é mais importante, nós precisamos agradar a Deus. E a pergunta é: será que eu e você, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos conseguido agradar a Deus ou a nós mesmos? Porque aqui há uma contradição, uma controvérsia. Toda vez que eu agrado a mim mesmo, fatalmente eu vou estar desagradando a Deus. Mas eu preciso abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas coisas, para me fixar de uma maneira que eu possa agradar a Deus. Por que disso? Primeiro, porque é mandamento. Segundo, quando você agrada a Deus, ele abre as portas, libera as suas bênçãos, você passa a ter uma vida maravilhosa. Eu entendo que a vontade que você tem das suas coisas, ela até pode ser boa, maravilha, mas a vontade de Deus para você e para mim, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você não vive nesse mundo para agradar a Deus, você está perdendo tempo, você está com foco errado. Veja bem, eu agrado a Deus também quando eu posso agradar os meus irmãos. Deus fica feliz quando eu ajudo a um necessitado. Deus fica feliz quando eu oro
por alguém que está enfermo. Deus fica feliz quando me vê intercedendo, agindo e de maneira para proteger as pessoas, para abençoar as pessoas, para engrandecer as pessoas aqui da terra. Então muita gente pensa que agradar a Deus é se isolar numa campândula de vidro, se isolar do mundo e ficar ali orando 24 horas por dia. Nada mais enfadonho, nada mais errado. A vida é dinâmica. Eu agrado a Deus obedecendo a sua palavra, e obedecer a sua palavra implica em abençoar pessoas, em me relacionar com pessoas, em viver uma vida consagrada, uma vida que demonstra o quanto eu amo ao Senhor. Então, o Paulo diz aqui na sua passagem de Tessalonicenses que nós precisamos viver de modo a agradar a Deus, uma vida íntegra. E efetivamente, isso aí que estás fazendo. Paulo dá um baita testemunho aqui a respeito da igreja de Tessalonicenses. Ele não só exorta, como convida, como ele testifica que esta igreja está verdadeiramente agradando a Deus. Agora, olha o detalhe. E continueis. A vida é uma caminhada, meus irmãos, ela não para. E continueis progredindo cada vez mais. Eu gosto quando Paulo diz que ele ainda não alcançou a perfeição, mas uma coisa ele faz, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para o alvo, prossigo para a conquista da vocação pela qual fui chamado. Então Paulo é um camarada que ele não se paralisa aonde ele chegou. Não, o nosso alvo é a glória, é o céu. Então, enquanto você não for arrebatado, enquanto você não subir, você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que prosperar. Então, esse pessoal de Tessalônica tem muito a nos ensinar. Eles aprenderam a maneira por que deveis agradar a Deus, e isso eu quero lhe exortar nesse momento para você também pensar nisso. O que é que eu devo fazer para que eu possa agradar ao meu Deus? Será que nós brasileiros já aprendemos isso? Com certeza ainda não, mas está em tempo. E essa palavra visa despertar você para esse mover, para esse momento. E os tessalonicenses verdadeiramente estavam fazendo isso que Paulo pediu. E eles continuavam a progredir cada vez mais. Muita gente acha que a sua vidinha medíocre está ótima e que não precisa aprender mais nada. Mero engano. Aquele que pensa que sabe tudo. Está escrito lá em 1 Coríntios 8, de 1 em diante. Aquele que pensa que sabe tudo não sabe nada. Então ele precisa de humildade para aprender. Nós aprendemos, irmãos, até com as crianças. Então, a vida é uma verdadeira escola. Nós ainda não recebemos o diploma de aprovados. Então, nós temos que nos esforçar, buscar cada vez mais a perfeição em Cristo Jesus. Confira a sua nova identidade em Cristo. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outrora não eras nem povo, mas agora sois povo de Deus. Gente, quando você para nessa descrição aqui de quem você é hoje, é algo glorioso, é algo que nos eleva, é algo que nos leva a uma postura íntegra de um cristão valoroso. Olha só quem você é, meu querido e minha querida. Nós somos raça eleita, o Senhor nos elegeu para Ele. Sacerdócio real. Deus sempre quis ter uma nação de sacerdotes. E agora, através da unção de Melquisedeque, nós alcançamos esse patamar de sacerdócio real. Povo, nação santa. Olha o detalhe. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, vocês têm um dom, eu também tenho. Nós não estamos nesse mundo à solta, à toa, sujeito aos reveses da vida. Não. Nós temos um dono, nosso dono é Deus Pai, é Jesus, é o Espírito Santo.
Nós somos propriedade exclusiva. E Deus é um Deus ciumento. Ele não quer que eu e você, que somos dele, nos envolvamos com coisas desse mundo, com as coisas do maligno. Muito cuidado com o que você anda fazendo, porque você pode estar ferindo essa cláusula da nossa identidade. Veja só, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas para que tudo isso? Só para dizer que você é bonitinho? Não. Tudo isso existe para uma finalidade: proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem que nos chamou das trevas? Jesus. Então, por isso é que nós temos que dar esse testemunho. Porque, meus queridos, infelizmente, tem muita gente boa por aí que vive nesse mundo de trevas porque não conhece a luz, porque não tem outra opção. Mas eu e você fomos chamados para testemunhar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meu querido, só pode testemunhar desse evangelho quem está vivendo em novidade de vida, quem está vivendo de maneira que agrade a Deus, porque as pessoas estão cansadas de blá, blá, blá. Elas querem ação, elas querem provas, elas querem testemunho vivo daquilo que eu e você falamos. Você não adianta dizer para o seu filho, você precisa amar a Deus, quando ele vê que o pai, desculpe, que você não ama a Deus. Então, como é que você vai mandar seu filho amar a Deus se você não ama? Querido, nós como pais, como líderes, como pastores, nós ensinamos muito mais com o nosso testemunho, com a nossa postura cristã, do que simplesmente ministrando a palavra de Deus. É claro que nós precisamos ministrar a palavra de Deus. Porém, se ministramos a palavra de Deus sem testemunho real, a nossa palavra é vã, é falsa. Quando Jesus acabou de proferir o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, as pessoas ficaram maravilhadas da sua palavra, da sua doutrina, porque ele não ensinava como os fariseus, mas porque ele tinha conteúdo. Aquilo que o Senhor ministrava era o reflexo da sua vida cotidiana. Então, você como cristão, você precisa tomar muito cuidado com o seu testemunho, porque o seu testemunho vale mais do que a sua pregação. Olha o privilégio que nós temos e quem nós somos em Deus: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso tem de nos levar a uma responsabilidade como cidadão do céu aqui na terra. Você não é qualquer coisa. Assuma a sua nova identidade, cumpra os seus deveres e desfrute das suas benesses. Qual a nossa responsabilidade diante de tudo isso? E o que Deus espera de nós? Precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, dar testemunho de Deus, de seus milagres, e isso é tremendo. Querido, você não pode viver nessa terra de maneira isolada, de maneira obscura, de maneira oculta. Não, não. A nossa vida é um testemunho público. As pessoas precisam ver em nós a graça de Jesus, o amor de Deus. Como que você pode falar do amor de Deus se você não ama seu vizinho, se você não ama seu colega, se você não ama seus filhos, se você não ama seu pastor? O amor, querido, não é apenas para ser propalado. O amor é para ser provado. A Bíblia diz isso em Romanos 10, 5. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, se nós já fosse bonzinho, até seria interessante o Senhor morrer por nós. Mas não, ele morreu por um povo relapso, um povo relaxado, um povo pecador, um povo que cai pelas tabelas, mas o amor de Deus não vê essas coisas. Ele vê um ser humano. Então Deus nos ama. E para provar que ele nos ama, ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Está lá escrito
em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, que deu seu Filho único, unigênito, para morrer por nós, a fim de que nós não venhamos a perecer no inferno, mas venhamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Deus se agrada quando nós meditamos na sua palavra e nas suas orações. E no Salmo 19,14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Veja, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Queridos, nós precisamos viver para Deus, nos esforçar para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios precisam ser palavras agradáveis na presença do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 4:29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, meu amigo, minha amiga, você não pode viver por aí falando bobagem, falando abobrinha. Nós somos chamados por Deus para ser testemunhas vivas do seu amor, da sua graça, do seu poder e dos seus milagres. Deus está interessado em fazer milagres e eu e você precisamos desse testemunho, porque o próprio Senhor Jesus disse que se esse povo não vir milagres, de maneira nenhuma eles vão se converter. Então os milagres não é para os crentes, o milagre é para os incrédulos que precisam de algo novo, de algo que impacte a sua vida, para que eles possam aceitar a ação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os nossos lábios têm que falar palavra de amor, palavra de vida, palavras que edificam. Você não pode sair por aí criticando as pessoas, falando mal, exaltando as qualidades negativas. Não. Nós temos que falar das qualidades positivas, porque todas as pessoas são criaturas de Deus. Então, quando você fala mal de alguém, você está falando mal de Deus, meu querido. Deus não quer que você critique as suas criaturas, pelo contrário. Ele quer que você e eu amemos as suas criaturas, para que através desse amor eles possam se aproximar da pessoa de Deus. Então, assim, precisamos nos alimentar, assim como precisamos nos alimentar fisicamente, 3 vezes por dia, café, almoço e janta, para termos uma vida saudável. Também na vida espiritual precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Ou seja, você vai ao culto não é só para marcar um ponto na agenda. Você vai, primeiro, ao encontro com o Todo-Poderoso. Segundo, você vai para adorar a Deus. Terceiro, você vai para ter comunhão com os irmãos. Quarto, você vai para ouvir uma palavra de vida que vai ser ministrada lá. Quinto, você vai para se alimentar da boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Então, se você é um crente desigrejado, eu quero te dizer que você está fora do plano. Se você morrer agora, meu irmão, você não vai para o céu. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu e você, gostando ou não, precisamos fazer parte desse corpo para nos alimentarmos. Você imagine que você tira um galho de árvore de uma árvore, joga no chão, 3, 4 dias aquilo está seco, pronto para queimar, não tem mais como restaurar. Então você e eu somos assim. Se nós nos desligarmos da videira que é Cristo, você vai ser lançado fora e vai haver fogo e ranger de dentes. Então, procure permanecer na videira que é Cristo, e a igreja representa isso, e procure que Cristo seja em você, porque se você estiver vivendo em pecado, a bênção do Senhor não pode permanecer na sua vida. Nós somos chamados, irmãos, para ser santo. Está lá escrito em 1 Pedro 1,14, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, é uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com você, é a respeito do temor do Senhor. O temor do Senhor é algo que agrada a Deus. Olha só, Neemias 1,11 diz assim: Ah, Senhor,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer ao teu nome. Concede que eu seja bem-sucedido hoje, o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Essa oração ela é muito interessante, porque havia um protocolo que as pessoas não podiam se apresentar diante do rei de Babilônia com tristeza. Se algum súdito chegasse diante do rei com tristeza, era motivo de matar, decapitar, tirar a vida. E Neemias era um servo do rei lá de Babilônia. Ele era um dos exilados lá de Israel, quando Israel foi conquistada lá pelos babilônicos. O rei levou os nobres, os jovens, toda a casta aristocrática da cidade, levaram para a Babilônia. E aí Daniel era um desses que estava lá com ele, lá em Babilônia. Então veja bem, aliás, Daniel não, perdão, amados, Neemias. E quando ele estava lá em Babilônia, chegou um irmão dele relatando a situação caótica que estava vivendo o povo que ficou em Jerusalém, que foi queimado a fogo e todas aquelas coisas que você já sabe. De repente, o rei chega para Neemias e encontra Neemias triste. E o rei imediatamente pergunta: escuta, Neemias, você não está doente, por que você está triste? Ora, já era motivo de o rei mandar eliminar o Neemias. Mas o rei amava muito a Neemias e disse para ele assim: Neemias, o que é que tu queres que eu te faça? Essa é uma pergunta difícil que requer uma sabedoria do alto para você se posicionar. E é muito interessante porque Neemias imediatamente, antes de falar para o rei qual era o seu problema, ele ora ao Deus Todo-Poderoso, o que eu e você deveríamos fazer sempre que tivéssemos diante de uma situação de dificuldade, de escolha, de tomada de decisão. Então Neemias ora assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedida hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. E aí a coisa foi tão tremenda, tão maravilhosa, tão bacana, que o rei falou: o que você quer que eu te faça, meu filho? Depois dessa oração ele falou: olha, eu quero ir à cidade dos meus pais para reedificar, para fazer acontecer. Preciso que o senhor me dê madeira, pessoal, tudo. E sabe, amados, que tudo que Neemias pediu, depois dessa oração que ele fez, o rei lhe concedeu os pedidos. Então, amados, é uma lição para nós. Hoje a gente não pode tomar decisões, fazer escolhas simplesmente por fazer. É preciso buscar direção do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nem sabe o que a gente precisa, mas Deus sabe. Então, quando você tem essa decisão, essa opção, essa posição de orar a Deus pedindo orientação, automaticamente a orientação vem e é maravilhoso. Agora, observe, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus não é ter medo de Deus, é levar Deus a sério e saber que Ele fará exatamente o que está escrito na sua palavra, seja para o bem ou seja para o mal. Então, o temor de Deus é ter reverência, respeito, honra e obediência. Então, meus amados, o temor de Deus nos evita de pecar. O temor de Deus nos aproxima de Deus. O temor de Deus é um manto de proteção para mim e para a sua vida. Então, meus amados, vamos ter reverência e temor ao Senhor. Neemias, esse mesmo Neemias aqui, quando ele assumiu a governadoria, ele disse: olha, as pessoas que vieram de mim, antes de mim, oprimiam o povo, exigia dinheiro, tomava isso e aquilo. Até os seus moços faziam isso. Mas eu não fiz por causa do temor do Senhor. Então o temor do Senhor nos protege, nos blinda, nos permite fazer a coisa certa,
José do Egito, quando ele estava lá, a mulher do Potifar queria levá-lo à força para a cama, para ter um relacionamento sexual. E ela falou isso claramente para José. E ele respondeu: como que eu vou pecar contra o meu Deus e o meu patrão, que me confiou tudo em confiança? Jamais farei tal coisa. E saiu correndo lá pelo palácio, e a mulher grudou na roupa de José, e ele saiu nu, pelado com a mão no bolso. Mas, por causa disso, ele foi preso. Mas essa prisão, amado, foi um passaporte para Deus levá-lo para o trono de Faraó. Se ele não tivesse na prisão, ele não ia ter contato com os dois servos de Faraó que foram parar lá. E a partir daí o copeiro foi restaurado e José disse: ô, copeirão, lembra de mim, viu, filho? Quando você estiver lá no palácio, fala de mim para Faraó. Amados, passaram 2 anos até que Faraó teve um sonho que ninguém interpretava. Chamou todos os camaradas lá, sábios, entendidos e tudo, e nada. Aí o copeiro se lembrou: ô, Faraó, há 2 anos atrás eu tive preso lá naquela cadeia e teve um camarada lá que decifrou o meu sonho. Tenho certeza que esse camarada vai decifrar o teu. E aí Faraó mandou buscar José, que interpretou o sonho de Faraó, e o Faraó automaticamente o colocou como governador-geral do Egito. Então você vê como os planos de Deus são difíceis da nossa mente captar. Precisou José obedecer a Deus e resistir à mulher de Faraó, foi parar numa prisão. E para nós isso aí seria uma derrota, seria uma coisa muito absurda. Mas não. No plano de Deus, isso era um trampolim para Deus elevá-lo ao trono do Egito. Então, meus amados, você precisa exercer o temor de Deus na sua vida. Se não fosse o temor de Deus que José expressou, ele não chegaria à condição de governador de todo o Egito. Então veja o quanto é importante você e eu praticarmos o temor do Senhor. Deus se agrada de mim, então, se Deus se agradar de mim, então eu terei tudo de Deus. João 8,29 diz assim, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E eu queria lançar uma pergunta para o meu ouvinte nesse momento, que é: será que você faz sempre o que agrada a Deus? Ou você faz isso de vez em quando? Ou você não faz nunca? Jesus era uma pessoa extremamente assediada por inimigos por todo lado. E muitas das vezes a coisa ficava preta e os caras fugiam. Mas Jesus diz assim: eu nunca estou só. O Pai que me enviou está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, se você quer contar com o cuidado de Deus, com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, procure fazer sempre aquilo que agrada ao nosso Senhor. Jesus tinha tudo de Deus, porque ele sempre fazia aquilo que agradava ao Pai. Por isso, Deus está sempre com ele, nunca o deixou só. E assim também será com você e comigo, se você tiver o propósito de agradá-lo em tudo e em cada vez mais. Enoque, testemunho de Deus. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Enoque andava com Deus. Enoque foi contemporâneo de Adão e foi uma geração muito problemática, ao ponto de Deus dar um basta, provocando o dilúvio no qual eliminou toda aquela geração, exceto a Noé e a sua família. Veja que mesmo no meio de uma geração pervertida, Deus encontrou uma pessoa correta, sincera e de bom testemunho. Assim também é para nós hoje. Vivemos numa geração, amados, extremamente corrupta e devassa. Com certeza, Deus achará em nós, em você e em mim, pessoas de bem, honestas e de bom testemunho. A diferença é que Enoque andava com Deus. É óbvio que eu e você também precisamos andar com Deus para que possamos ser perfeitos. Disse Deus a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Obrigado, Deus, por essa palavra. Pedimos que tu abençoes a cada um dos nossos ouvintes e aquilo que eu não fui capaz de explicar, que o Espírito Santo esclareça na mente dos nossos amados
a verdadeira, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abençoa, Pai, cada vez mais o teu povo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.